Glórias a Deus, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu ainda me encontro no livro de Atos dos Apóstolos, ainda o capítulo 2. Tem muita coisa para nós estudarmos aqui, que diz assim, no versículo 29, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo. Por isso, que quando os cegos vinham clamando, eles vinham clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Por isso que eles falavam, porque eles criam nessa palavra, porque Deus tinha falado para Davi, o rei Davi, que dos seus lombos, quer dizer, a sua descendência, ia vir um reino eterno, ia vir um reino para sempre, que é Cristo, né? Aí ele diz assim: levanta-se o Cristo para o assentar sobre seu trono. E eles pensavam que Cristo ia se assentar no trono de Davi para reinar como Davi reinou, para reinar como os outros reis reinaram, né? Com exército, na espada. Mas Jesus disse: aquele que luta pela espada morrerá. Jesus veio o reino eterno, reino do Espírito. Então Jesus já veio, promessa de Deus para o rei Davi. E aqueles cegos gritavam: Jesus, filho de Davi, porque ele sabia que ele era da descendência de Davi na carne, no filho de Maria e José, porque eles pensavam que era de José, mas Maria era da descendência de Davi. Então eles pensavam que ele ia reinar para matar os exércitos rivais, né? Mas Jesus não veio para matar. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele diz: quem reina com a espada, pela espada morrerá. E aquele que reina com o Espírito será como ele foi, ressuscitado, ressurreto, e vai reinar nos céus. Vai ser astros brilhantes, como diz a palavra de Deus, que aquele que prega e que anda na justiça, o que prega e que anda na justiça vai se transformar em astros brilhantes. E diz assim: levantará na carne o Cristo para assentar no seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem na sua carne não foi corrompida, não teve corrupção. E Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Aqui era Pedro falando para mais de 3.000 pessoas. Um homem que só sabia pescar, um homem, como diz na palavra, que ele era indouto. Quer dizer, indouto era um homem analfabeto, um homem semi-analfabeto, né? Que ele só sabia, era um pescador, mas ali ele se levantou na frente de mais de 3.000 pessoas. Creio que tinha ali magistrados, né? Tinha ali até professores, tinha tudo ali, né? E ali ele falou, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, né? Nem a sua carne não teve corrupção. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, né? Todos nós somos testemunha. Ali era Pedro discursando para aquele povo, tanto para os que tinham recebido o Espírito Santo com eles, falaram nas línguas dele, como também para aqueles que estavam zombando e dizendo que eles estavam cheios de moço, cheios de vinho, já estavam bêbados, né? E ali Pedro começou a dizer: de sorte que, exaltado pela destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, Deus, do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides, Foi a promessa de Deus por Cristo Jesus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor ao meu Senhor assentar-se-á à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. E saiba mais, com certeza, toda a casa de Israel, e que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi ali Pedro dizendo: olha, fiquem sabendo que Deus exaltou Cristo, Jesus, e fez ele Senhor e Cristo. Aí diz: e ouvindo eles isto, versículo 37, compuseram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e que faremos, varões e irmãos? E que faremos? Porque Pedro ali estava dizendo: esse povo não estão cheio de moço, não estão cheio de vinho, não estão bêbados, eles estão bêbados do Espírito, eles estão sendo transformados pelo Espírito Santo, se enchendo do poder de Deus. Isso é apenas poder de Deus. Ali o Pedro estava dando aquele discurso. Aí eles começaram a dizer: e o que fazemos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Cristo, Jesus Cristo, para perdão dos pecados, receberás o dom do Espírito Santo para a promessa, porque a promessa, convertei-vos e batizai-vos, para a promessa que vos diz a respeito, para essa promessa que vos diz a respeito a vós e todos os que estão de longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Vejam que em Joel, capítulo 2, Deus também disse, em Joel, capítulo 2, Deus disse aqui, através de Joel: e no restante que o Senhor chamar, vinha o Espírito Santo sobre a terra, mas vinha sobre aqueles que o Senhor chamasse. Está lá em Joel, capítulo 2, o versículo 32. E aqui, Pedro diz também, no versículo 39 de Atos 2, foi quando se cumpriu, o Espírito Santo derramou-se sobre a terra. E ele disse: olha, isso não diz respeito só a nós, isso diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão de longe, a tantos quanto Deus chamar. A mesma palavra. Então, nós somos os de longe, nós não somos os filhos daqueles profetas, daquele povo lá de Israel, quando foi a efusão do Espírito Santo. Não, nós somos todos aqueles que Deus chamar. Então nós temos a obrigação de passar essa palavra para muitos, ou para todos que quiserem ouvir, para que digam: Deus, me chame. Se eu ainda não fui chamado, me chame. Porque há vasos de honra e vasos de desonra. Mas o que é de desonra, que quiser ser honrado, vai fazer igual os vasos de honra, vai ser honrado também, se houver uma mudança de vida, se houver uma conversão de verdade. Aqui, as novas conversões, as primeiras conversões. Então, isso é maravilhoso. Pedro diz com tanta garra aqui, todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Se você ainda não foi chamado, peça: Deus, chame eu também, me ensina também aquilo que o Senhor ensinou a uma porcentagem de povo, a uma porcentagem de gente. Não me deixe de fora. Clame a Deus
clame, porque ele te responder-te-á. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comunhão. Gente, o que Deus quer é comunhão com Ele e claro, com a nossa família e com os irmãos em Cristo. Que aqui é uma comunhão. Claro que nós não vamos ter comunhão com o povo que não quer saber de Deus. O povo que quer viver, nós temos que respeitá-los, pregar para eles, orar por eles, mas não ter uma comunhão com eles, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas não são de nenhum valor. Todas têm valor, ou para o mal ou para o bem. Amém? E diz assim: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam todos segundo cada um havia mister. Quer dizer, eles ficaram tão maravilhados que começaram a vender as fazendas, né, as propriedades que tinha, e doando para aqueles que não tinham, para ficar todos iguais, todos unânimes. O que eu entendo disso aqui é que o amor de Deus faz com que repartimos o nosso pão. O amor de Deus faz com que repartimos o nosso vestido, né? O nosso dia a dia. Ele faz com que repartimos para os que não têm, e principalmente para os que se ajuntam a nós. Então é obrigação nossa de ajudar, claro, aqueles que não têm lá fora também, mas Jesus disse principalmente aos santos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Hoje, Deus nem está mais acrescentando nas igrejas quem vai salvar, porque os irmãos, a maioria, eu digo, tudo é meu, é meu, é meu. A avareza está no coração de muita gente. Muitos são aqueles avarentos no nosso meio, porque aqui eles repartiam o pão, aqui eles repartiam as herdades, as propriedades, aquele povo foram se achegando, mais de 3.000, e foram pregando para os outros foram entendendo, foram ali se convertendo, foram ali se batizando e tendo unânimes. Por isso que chamavam-se irmãos, ficaram ali como irmão, nem como irmão biológico não eram, né? Mas ficaram como irmão, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. É Deus que acrescenta, é Deus que dá entendimento para todos aqueles que vão se salvar. Então vamos orar para que Deus acrescente para muitos aqueles que vão se salvar, acrescente para que Deus venha dar entendimento. E você que não tem ainda entendimento, peça a Deus que Ele dá. Diga: Senhor, eu quero me converter, eu quero ser teu, eu quero viver para ti. Faça essa oração. Eu quero crer, eu quero ser teu, eu quero batizar, eu quero ser guiado por Cristo. Faça essa oração, porque Deus ouvirá, e Cristo também ouvirá, e você será transformado, renovado, curado, porque Deus diz assim: eles não ouvem e nem escutam,
para que não se converta, para que eu não os cure. Então, você quer ser curado? Quer ser sarado? Quer ser liberto? Quer ser transformado? Clame a Deus em nome de Jesus, porque Ele fará. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento.